Olá, turma! Vamos ao nosso livro do segundo bimestre, da página 431 até 437, os elementos da forma. Hoje vamos falar do plano, que é a superfície lisa com extensão infinita. Quando vemos um desenho numa folha de papel, ou uma fotografia, ou mesmo uma parede pintada, podemos afirmar que estamos observando um trabalho feito sob uma superfície plana. Muitos artistas utilizam suportes planos para realizar seus trabalhos, principalmente quando se trata de trabalhos bidimensionais, como é o caso do desenho que nós estamos vendo aqui. Quando se trata de trabalhos tridimensionais numa superfície plana, se aplica a lei da perspectiva, que você dá profundidade, dá um efeito tridimensional num desenho que, na verdade, é bidimensional. Textura, outro elemento fundamental nas composições artísticas. A textura, ela é tanto tátil, né, como nós podemos ver aqui, como existem as texturas visuais também. A textura tátil é aquela que a gente toca e, de fato, existe o relevo. Aqui na textura visual, essa daqui na textura visual, o efeito tátil, ele é criado a partir de efeitos de linha, que dá profundidade, dá relevo. Mas se a gente passar a mão de verdade aqui num desenho, ele é só um desenho plano. Aqui é uma parede, então a textura é uma textura tátil. As texturas táteis, elas são as que podem ser sentidas através do toque, tá? Então aqui nós temos outro exemplo. Aqui nós temos um desenho que parece um tecido. Aquele tecido bordado parece que tem textura, mas na verdade não é. É um desenho feito com uma série de padrões. Aqui nós temos realmente um elemento que realmente, se passar a mão, a gente vai sentir o relevo das bolinhas, da profundidade, né? Existem também as texturas naturais e as artificiais. As naturais são aquelas que a gente encontra na natureza. Aqui tem dois exemplos: uma folha com todos os seus veios, né, os seus relevos. A gente sabe que as folhas das árvores, elas não são lisinhas, elas são cheias de textura. O próprio tronco da árvore, as pedras. E aqui nós temos a textura artificial, a sintética. Um pedaço de, aqui são pedras esculpidas que têm texturas, mas elas foram manipuladas pelo homem. Aqui nós temos um trançado de lã, né, que dá que cria a textura, e é artificial. E na arte, quando você quer usar a textura para efeitos visuais, essa técnica se dá a partir de camadas de tintas bem carregadas, bem grossas. Aqui a gente vê as pétalas, elas foram criadas a partir de tinta passada com uma espátula, e aí a tinta ela fica num alto relevo, e aí se cria toda essa composição aqui visual e tátil também, tá? Essa técnica ela é feita com uma espátula e não com um pincel. Existem também as esculturas, as texturas táteis, elas também são muito realizadas na escultura. No caso aqui, a gente vê essa escultura aqui, ó. Também se pode criar as texturas visuais em superfícies tridimensionais, que têm altura, largura e profundidade, como as esculturas do Rafael Monti, que é essa daqui, que ele produziu uma série de incríveis esculturas simulando a textura do tecido. Olha que incrível! Isso aqui é mármore, gente, isso é pedra, e dá a ideia de caimento de tecido, de textura, mas isso é pedra, né? Aqui nós temos também a técnica do frottage, que é aqui, olha. O frottage é a técnica que se obtém a textura de elementos, diversos elementos, usando um giz de cera ou um lápis de cor por cima, e se cria o efeito que você quer. Vocês já devem ter feito isso, né? Ainda mais se faz muito isso na educação infantil, no primário, e aí depois a gente até faz para criar algumas obras, algumas releituras, mas isso é muito feito quando a gente é criança. Põe uma moeda embaixo, aí risca, e aí a gente cria o formato, os veios, aqui no caso das folhas, né? Porque as folhas têm uma série de padrões, então a gente coloca a folha por baixo, risca bem devagarinho, e aí a gente tem o desenho. Aí isso se chama frotagem.
Percepção de figura e fundo. Agora é um outro assunto bem interessante também, que existe uma teoria que afirma que captamos as formas separadamente. E aí a gente agrupa. Vamos entender isso aqui um pouquinho na prática. Olha só. Aqui, de cara, quando a gente vê tudo. Depois a gente começa a desmembrar. A gente começa a ver uma árvore, um gorila e um felino. Mas de cara a gente acaba vendo tudo de uma vez. A teoria da Gestalt, né, os teóricos da Gestalt elaboraram algumas leis fundamentais que servem de guia para entendermos melhor como funciona o nosso cérebro se tratando da percepção visual. São 8. A primeira é a lei da unidade. Aqui tem um exemplo do que se trata a lei da unidade. O caso T é uma unidade visual contínua. O caso do eles são várias partes que, quando se juntam, formam uma unidade. Então, quando esses se chegam mais para cá, a gente cria a unidade, tá? Então, várias pequenas partes se compõem o todo. Tendemos a perceber primeiro o conjunto, como foi o caso aqui, o conjunto, né? E depois a unidade. A lei da segregação, que é a nossa capacidade de separar. Esse ato de separar os elementos a gente chama de segregação, como aqui, a gente vê o todo. Aí depois a gente começa a ver que existe um cachorro, um elefante, um macaco, um cavalo, né? Aqui a gente vê o todo, a gente vê a árvore. Depois a gente começa a ver que existem pandas e outros animais aqui formando a imagem da árvore. A lei da unificação, que um corpo com estímulos equilibrados entre suas partes é visto como um todo harmônico. Aí a gente tem um caso aqui da mandala, que é a parte do todo, né, que criam os elementos simétricos. Quarto, temos a lei do fechamento, que é bem o que o nome já diz, muito utilizada em anúncios publicitários. Aqui, porque a lei do fechamento ela institui que o nosso cérebro tende a completar as imagens antes que elas estejam totalmente formadas. Aqui, vocês percebem, a gente vê uma garrafinha de Coca-Cola. Ela não está fechada, ela não está delimitada, mas o que acontece aqui é que os elementos externos fazem a forma, então a gente tende a ver a forma, como é o caso aqui. Nós não temos um quadrado delimitado, mas os outros elementos nos levam a enxergar um quadrado, mesmo eles não estando fechados. A lei da continuidade, aqui temos um exemplo de uma obra do Niemeyer, Capela de São Francisco, que fica em Belo Horizonte. As linhas que delimitam parece que elas têm sido tiradas de um papel, criando um movimento contínuo de sua forma sem interrupções e quebradas. Tá vendo? O movimento que faz aqui de uma coisa bem contínua. Aqui temos um exemplo do estádio de futebol também, como se fosse tudo, como se fosse, não é de fato, contínuo, e a gente tende a fazer ter esse olhar continuado de algo que, na verdade, foi colocado por partes, mas a gente acaba vendo o todo. Lei da proximidade. Quando os elementos estão muito próximos, a gente tende a agrupar da melhor forma possível, no caso com uma forma reconhecível, como aqui. A gente vê um dálmata, né? As manchas elas estão aleatórias, não existe linha de contorno, mas nosso cérebro consegue agrupar a ponto de enxergarmos um cachorro. Aqui, um monte de garrafas colocadas em perspectivas, do fundo menores, as da frente maiores, mas a forma que elas foram colocadas formou um sorriso. Então, a lei da proximidade, ela faz isso, né? Ela faz com que a gente agrupe e organize a imagem da melhor forma que nos convém. A lei da semelhança são quando elementos com aparências parecidas podem ser vistos como uma coisa só, mesmo que não estejam juntos, como é o caso aqui. Eles não estão juntos dos bonequinhos, mas por conta da cor, a gente consegue ver a formação por conta da lei da semelhança. Aqui também todos são bolinhas, mas as cores organizadas criam uma semelhança e a gente consegue ver uma forma. Nesse caso aqui, na imagem abaixo, esta lei se dá não pela semelhança das esferas, mas pela semelhança das cores, que agrupadas em lugares específicos, mesmo não estando totalmente interligados, formam os matizes de um rosto. Nessa obra aqui é do Salvador Dalí. A lei da pregnância e boa forma é
o que já diz, a lei da boa forma mesmo, da melhor forma que a gente pode ver uma coisa. Aqui a gente tem dois exemplos simples. O que vemos? Formas simples. O que vemos? Forma complexa. Como é que é mais fácil da gente reconhecer essa forma? Assim ou assim? Da forma simples, né? Então, a lei da boa forma, ela é vista com mais rapidez e mais clareza. Por isso, quanto mais ordenada for uma imagem, mais rapidamente ela será assimilada pelo observador. Seguindo esta lei, as imagens são criadas, tendo-se como requisito a boa forma e uma composição equilibrada com elementos simples. Quanto mais fácil é para identificar os elementos, maior é o nível de pregnância das formas. Na imagem a seguir é possível observar como que as peças de Lego, os personagens da série Os Simpsons foram representados. Olha que legal. A gente consegue, é, quando se tem a referência, entender o anúncio publicitário da marca de brinquedo. Agora, as cores, além dos elementos que compõem a forma, as cores elas também desempenham um papel importante na linguagem visual e estamos cercados de significado, né? As cores, cada cor, ela transmite uma ideia, um sentimento, tanto que todas as marcas, todos os logotipos que vocês conhecem e não conhecem, todas elas possuem um estudo de cor. Os logotipos que estão envolvidos com comida, geralmente eles vão ter mais amarelo, laranja e vermelho. Os que estão envolvidos com limpeza, as marcas de limpeza, elas vão ter mais azul, mais verde. As marcas que estão mais envolvidas com tecnologia, elas tendem a ser preto, branco, cinza. Tudo isso existe um grande significado por trás das mensagens que a cor pode passar. Então, as cores podem ter inúmeras divisões, mas uma das mais conhecidas é o esquema de cor-luz e a cor-pigmento. As cores-luz, elas são obtidas a partir de raios luminosos, aquelas que a gente vê no arco-íris ou na superfície de um CD. E a cor pigmento é aquela que a gente extrai da natureza, né? Feita de planta, semente, barro da terra, ou a sintética, que é feita em fábrica, em um laboratório, que ela é fabricada, né? Essa que a gente compra em loja, tipo tinta guache, tinta óleo, tinta acrílica, sintética, enfim. Essa é a grande diferença. No sistema de cor-luz, também conhecido como RGB, que é esse aqui, essa daqui é a cor luz, né? As cores primárias são verde, azul e vermelho, né? Já o sistema de cor pigmento, ela tem essa sigla aqui. A junção das cores primárias no sistema de cor luz gera a cor branca, enquanto no sistema de cor pigmento, a junção de cores primárias gera o preto. Por isso, sua sigla em inglês é CMYK, CMYK, que significa o cian, o magenta e o yellow e o black, né? O círculo cromático, porém, pode ser organizado tanto com as cores pigmento como com as cores luz. Aqui nós temos o exemplo do círculo cromático. O círculo cromático é aquele que obtém todas as cores primárias, secundárias, terciárias, complementares, quentes, frias, tá? É no círculo cromático que a gente encontra todas. Então, as cores primárias, como nós vimos, o amarelo, o vermelho e o azul. A mistura das cores primárias geram as cores secundárias, que é o laranja, o verde e o roxo, né? O laranja é formado a partir da mistura do amarelo e vermelho, o verde do amarelo e do azul e do roxo do azul e do vermelho. Temos também as cores terciárias, as complementares, as cores quentes, as cores frias, mas a gente para por aqui porque a nossa primeira unidade parou nas cores secundárias. Então, vamos ao nosso exercício e correção, tá? Número 1. Quando foi apresentado o cubo de Necker? Número 1, Necker. Foi em 1832, é a letra E. Número 2. Qual artista produziu as litogravuras explorando o uso da forma? O Escher, que a gente viu, tem no livro de vocês até uma obra dele. Número 3. O que é o objetivo do estudo da Gestalt? Estuda as formas, né? Como nós acabamos de ver. Letra C. Letra B. Quem foi Feiga? Nós não falamos dele, mas está no livro. Letra B. Foi uma artista e teórica de arte. Número
4, a número 5 eu pulei, pessoal, mas a número 5, anotem aí, é a letra D, tá? Pulei a número 5 aqui no slide. Número 6, ponto, linha, forma, cor, luminosidade, espaço são elementos das artes visuais. Através da exploração desses elementos articulados, assinale a alternativa afirmativa correta. Número 6 é a letra C. Relacionamos bidimensionalidade e tridimensionalidade, criando textura, tonalidade, variação entre cor e luz, sombras, tá? 7. O ponto é uma marca visível com contorno imperceptível. A linha é um traço contínuo. Aqui a gente está falando dos elementos visuais. Então, ponto, linha, traço, marcas e manchas compõem mais especificamente a letra D, uma instalação. Letra D, uma instalação, número 7, tá? Não é música, não é teatro, é uma instalação. 8. Os 5 elementos visuais, segundo a autora, né, a Feiga, que nós falamos, está a número 8 está na letra B, linha, superfície, volume, luz e cor, tá? 8, letra B. Número 9, de acordo com a posição relativa às linhas, podem ser classificadas em paralelas, perpendiculares e oblíquas. Assinale a alternativa correta que define o significado de linhas paralelas. Letra D. As linhas paralelas são aquelas que não possuem nenhum ponto comum, pois não se interceptam, conservam sempre a mesma distância uma da outra. Número 10 é a letra B, pede para vocês marcarem a alternativa correta, que representa 4 elementos formais de uma composição. Então, é a letra B, ponto, forma, cor e textura, são os pontos básicos da composição. 11. Quais são os elementos básicos da linguagem visual? Número 11 é a letra D, os básicos, ponto, linha e plano, ok? 12. Com relação aos elementos básicos da linguagem visual, o ponto, a linha e o plano, assinale a alternativa correta, a opção correta. 12, letra C. O plano pode ser uma forma geométrica ou qualquer proporção bidimensional determinada por uma cor, uma textura ou um contorno. Número 13, a percepção óptica de um objeto, mesmo que de um ponto a menor unidade perceptiva, se dá em relação a uma dimensão com menos definição, que chamamos de cor, tá? Letra D, chamamos de cor. 14 é a letra A, a alternativa 1, 2 e 3 está correta. A número 15 é a letra C. No que diz respeito aos elementos de visualidade e suas relações compositivas, é correto afirmar que, nas artes visuais, os elementos se apresentam sempre articulados, em situações compositivas, por movimentos, direção, ritmo, simetria, contrastes, entre outros. Então, o número 15 é a letra C. E fechamos, pessoal. Bons estudos!